Hoje o assunto é sobre óculos FPV. Eu vou dar dicas para vocês de como escolher o seu óculos FPV. Então depois da vinheta a gente tem uma ideia para trocar. Fala meu povo, eu sou o Andrew Barbosa, mas vocês podem me chamar de Drew. Bom, hoje o vídeo é um vídeo muito aguardado por vocês, que nós vamos explicar um pouco mais sobre os óculos FPV. Então eu sempre dei uma lista para vocês desde o começo sobre a linha EV800. EV800, EV800D e EV800DM. Mas eles não são os únicos óculos que têm um custo-benefício relativo. Claro, a gente tem que levar em consideração o que você quer e sobre o seu gosto pessoal, que de repente pode não ser o óculos caixote. Então nós vamos falar sobre um outro tipo de óculos, que são os famosos óculos duas telas, como esse daqui. Então, sem mais delongas, o primeiro óculos dessa lista é o EV800D. Esse é um óculos que eu tenho em mãos. Então, esse aqui é o EV800D. É um óculos excelente para quem está começando. Eu sempre falo dele como custo-benefício. Se você comprar ele usado, como eu comprei esse daqui, muitas vezes o benefício é muito maior do que você às vezes exportar. Mas até exportando, o custo-benefício dele não tem óculos melhor na faixa de preço dele ou do DM. Falando um pouco sobre o EV800D e o EV800DM, eles são muito parecidos, eles mudam poucas coisas. A tela do EV800DM é um pouco menor, mas a qualidade de imagem é um pouco superior a esse. E alguns detalhezinhos mínimos que vai mudar de um para o outro. Ambos têm o mesmo jogo de antena. Essa anteninha omnidirecional é muito boa. Então, de repente, se mais para frente você for fazer um upgrade de antenas, essa daqui você pode deixar com certeza, é uma antena muito boa. E a antena direcional, a captação de sinal de ambas são muito boas. Então, como esse óculos tem o Diversity é a diversidade de sinais. Então, aqui dentro do óculos, quando você estiver voando, ele vai tentar identificar qual antena está mandando o melhor sinal e transmitir para a tela. Outra comparação entre ele e o EV800DM. Eu não estou com o EV800DM aqui, mas eu posso falar um pouquinho sobre os dois. O EV800D tem a tela maior, a tela dele é 800 por 450 e tem 5 polegadas. A do EV800DM, a resolução dele é 900 por 600, porém é só 2 polegadas, é muito menor do que a tela do EV800D. Não que isso seja uma coisa ruim, pois essa tela aqui, como ela é um pouquinho mais alongada, algumas coisas aqui passam despercebidas, tipo um galho pequeno, o que no EV800DM a gente consegue ver com mais facilidade. Mas isso não é uma coisa muito desvantajosa a ponto de fazer você não pegar esse e pegar o DM, por exemplo. Ambos, o EV800D e o EV800DM, eles têm o DVR. O DVR nada mais é do que você conseguir gravar a imagem que você está vendo do drone. Então, tudo que você conseguir ver pelo óculos, enquanto você está voando, o DVR do óculos, ele grava a imagem e você consegue, de repente, usar ela no computador para você ver como o seu voo está, uma avaliação pessoal sua mesma, ou até para criar algum certo conteúdo, que é como os vídeos que eu posto no Story do Instagram. Se você não me segue lá, então você está perdendo. Eu sempre estou postando algum vídeo sobre voo nos Stories, então me siga no Instagram. Lá você vai ver alguns voos com o DVR, que é com o meu dronezinho de treino. Eu já falei um pouquinho sobre ele para vocês, que é o meu dronezinho Tiny Hawk de freestyle, mas esse não é o assunto do vídeo. Então vamos falar sobre outros tipos de óculos. Bom, essa linha do EV800D e EV800DM é a linha que tem o melhor custo-benefício para vocês. Então, de repente, se você está começando no hobby agora, vocês podem ir em um dos dois sem medo. Agora, falando sobre o melhor óculos nesse estilo caixote que eu falo, essa caixinha que ele tem, que fica uma tela aqui, deixa eu ver se eu consigo ligar para vocês. Olha, estilo caixote é uma tela só lá dentro, eu não sei se está conseguindo ver direito no vídeo. Então, o melhor óculos caixote que nós temos no mercado atualmente é o Eachine Skyzone Cobra. Aí tanto faz se você for levar a versão X ou a versão S. São dois excelentes óculos que valem muito a pena se você tiver um pouquinho mais de dinheiro para de repente conseguir investir num óculos um pouquinho melhor. Falando um pouquinho sobre a diferença dos dois, a tela do S tem a resolução de 800 por 480. A tela do X é 1280 por 720. Eles contam com o módulo Rapid Mix,
que entrega a melhor imagem que o óculos pode transmitir, pegando os dois sinais das duas antenas, a omnidirecional e a direcional, junta num sinal só para conseguir te dar a melhor resolução possível do que o drone está transmitindo para você. Uma diferença dos dois é que no S você só consegue usar dois tipos de linguagem no menu dele, que é chinês e inglês. No X já são 10 linguagens diferentes que pode facilitar muito na hora de você acessar o menu dele. Ambos os dois contam com bateria externa, então você pode usar uma bateria que é muito usada no mundo do drone e até mais fácil de achar ela, que é a bateria 18650. Outra coisa que é muito prática nele, que de repente eu não consigo fazer no EV800D, é controlar o menu pelos botões. Eles rolam para o lado e são clicáveis, então você consegue acessar o menu usando o óculos. No EV800D, por exemplo, eu não consigo. Então, quando eu vou acessar o menu, eu tiro o óculos e começo a mexer pelo menu aqui para conseguir enxergar a tela e os botões, para mim saber onde cada botão está. E uma coisa essencial, além da tela, a tela deles é muito boa, então, tipo, é um diferencial. A tela deles está uns 2 níveis acima do EV800D e EV800DM, por isso que ele custa um pouco mais. Mas a principal diferença e a principal função dele, que de repente faz valer a pena a compra dele, é que ele tem entrada HDMI. Mas por que eu estou falando isso? Porque com a entrada HDMI, você consegue colocar um sistema digital integrado, por exemplo. O sistema digital está começando a caminhar, então tem os óculos da DJI e tem outros óculos que já estão surgindo por aí. Então, se você quiser colocar um sistema digital nesse óculos, ele analógico com o sistema digital, colocando essa entrada HDMI, você consegue ter um sinal digital. Falando um pouquinho sobre sistema analógico e sistema digital, o sistema analógico é como aquelas TVs velhas, não sei se vocês lembram disso, a galera mais raiz aí vai lembrar que quando a televisão perdia o sinal, você tinha que colocar aquele bombrilzinho, a imagem sai um pouquinho mais chiada. Eu vou deixar um vídeo do meu voo aqui em analógico para vocês terem um pouquinho da ideia. Falando um pouquinho sobre o DVR do óculos, que gera essas imagens, a imagem que vocês estão vendo do DVR não é necessariamente a imagem que eu vejo no óculos. Então depende do DVR do óculos, que do Cobra é um DVR muito bom. No EV800D e o EV800DM ele faz o quebra-galho para você conseguir ver seus voos. Mas a imagem que vocês estão vendo aí não é necessariamente a imagem que eu vejo no óculos. Só para ficar um pouquinho entendido sobre isso. Mas falando sobre o sinal analógico e digital, basicamente é isso. O digital você vai ver em HD as coisas. A imagem é um pouco melhor, mas tem os seus prós e tem os seus contras do sistema analógico com o sistema digital. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, explicando a diferença dos dois. Mas o intuito aqui agora é a gente falar sobre óculos para começar. Então não tem como a gente indicar óculos para começar, que no caso hoje em dia seria os óculos da DJI, sendo que o custo desses óculos é muito alto. Então você não vai comprar um óculos por menos de 3 mil reais, já quebraria o orçamento de um custo-benefício, por exemplo, de quem está começando no hobby, então já investir no óculos de 3 mil reais. Lógico, se você tiver esse dinheiro, pode investir sem medo, que são óculos muito bons. Tem algumas customizações para ele, alguns upgrades para se fazer, mas é um óculos muito bom. Então, se de repente você vai usar o drone FPV para fazer alguma filmagem profissional, para trabalhar com ele, eu indico você ir para o digital, porque você tem uma imagem mais nítida do que você está gravando. Por mais que a imagem que vá para o cliente seja a imagem da câmera de ação, você conseguir ver tudo com um pouco mais de clareza é muito melhor do que aquela chiadeira de repente por quebra de sinal. Mas o custo-benefício do analógico é muito maior, a resposta, o tempo de resposta do analógico é muito maior do que o HD. A distância também do analógico é muito maior do que a distância do HD. Então, se de repente vocês gostarem de um drone que vá um pouco mais longe, os chamados long range, não tem como você ir tão longe com um óculos digital hoje em dia. O analógico vai muito mais longe. Fora os receptores digitais, eles são muito mais caros. Então, o receptor analógico mais top de linha que nós temos hoje é metade do valor de um receptor digital. Então, só por aí você já começa a ver o custo-benefício. Então, se você vai começar no drone como um hobby, ou até levar isso para frente, ou de repente você quer correr com o drone, de repente você se identifica mais com o drone racer, então vai analógico sem medo, que você não vai ter problema com isso. Mais uma coisa que as pessoas têm me perguntado no Instagram é porque eu não indico óculos duas telas. Bom, o assunto é simples. Eu não falei ainda sobre os óculos duas telas, porque eles são um pouco mais caros. Então, a gente está começando no FPV, eu estou começando a dar o guia básico para vocês sobre FPV.
Então, de repente, indicar um óculos duas telas para vocês pode não ser o melhor caminho, porque é um pouquinho mais caro. Mas eu vou falar sobre dois óculos de entrada com duas telas que, de repente, pode ser o que vocês querem. Se vocês tiverem um pouquinho de dinheiro a mais para investir, faz muito sentido você usar eles. Eu vou indicar dois aqui para vocês começarem. É o EV200D e o Skyzone 02C. Então, esses dois óculos são os dois óculos com mais custo-benefício de duas telas que vocês vão encontrar no mercado atualmente. O EV200D é um pouquinho mais fácil de achar do que o Skyzone 02C. Falando um pouco sobre o EV200D, então a tela dele é grande, então você consegue ter muita informação, por mais que sejam duas telas, são duas telas confortáveis para se ver. A resolução dele é 1280 por 720 e em formato 16.9, que é o formato do YouTube, por exemplo. Ele tem a entrada HDMI e o cabo HDMI já vem com ele, então isso é uma coisa muito boa. De repente você não precisa comprar o cabo HDMI. Ele tem o DVR e ele tem suporte para módulos externos. Já o Skyzone 02C também são duas telas. O campo de visão dele é um pouco menor do que o EV200D, por exemplo. O campo de visão dele chega a 32 graus, mas não é nada que vai fazer você não enxergar as coisas. A resolução dele é de 854 por 480. Então o formato fica em 4.3, então ele fica um pouquinho mais quadradinho, mas é uma imagem muito boa. A tela dele também é muito boa. E ele já vem com o sistema DVR integrado. Ele também conta com entrada HDMI, então são dois óculos que você pode comprar sem medo. Se de repente vocês não quiserem comprar os óculos que eu estou indicando para vocês, quiserem procurar algum outro óculos, é essencial que vocês comprem óculos que tenham Diversity, porque a entrega da imagem é muito melhor. Então, como eu expliquei, o Diversity, de repente, se o sinal de uma antena está ruim, ele transfere para outra, que vai facilitar na hora de vocês estiverem voando. No fim, você tem que testar e ver o que é melhor para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, saiba que nós vamos falar um pouquinho mais sobre os drones, quais tipos de drones, e vamos começar a descobrir qual é o melhor para você. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal. Quem sabe um dia a gente tem tanta relevância no YouTube a ponto das empresas mandarem óculos, rádios, drones para a gente testar aqui. Várias pessoas têm mandado mensagem no Instagram, eu estou respondendo na medida do possível. Aliás, obrigado pelo feedback de vocês. Tem uma galera me mandando mensagem, me dando feedbacks positivos. É um canal que está só começando, então não se esqueça de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!